Então tem o primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho sobre a parte fisiofarmacológica, falamos da função da síntese hormonal, que é regulada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo produz um hormônio chamado CRF. O CRF age na hipófise, estimulando a hipófise a produzir um hormônio chamado ACTH, e o ACTH estimula na suprarrenal a produção dos hormônios glicocorticoide e mineralocorticoide. Falamos um pouquinho sobre os glicocorticoides, um pouquinho sobre o cortisol que a gente utiliza, que tem funções no círculo circadiano. Ele tem uma alta concentração durante o dia e baixa concentração à noite. Sobre as outras ações dele, e falamos um pouco sobre os mineralocorticoides, cujo representante é a aldosterona, que é responsável pelo controle da homeostasia dos líquidos e dos eletrólitos no nosso organismo. A gente falou também sobre esse feedback negativo, que é quando o aumento da concentração de hormônio, ele vai estar regulando a síntese de hormônio, tanto na glândula adrenal, como na hipófise, como no hipotálamo. Então, se eu tenho bastante, eu preciso produzir menos. E então, falamos um pouquinho sobre os mineralocorticoides, os glicocorticoides, ações dele no nosso organismo, que eles agem em receptores intracelulares, que vai alterar no núcleo, no RNA do núcleo, a síntese de proteína, ou aumentando ou diminuindo. É importante aqui relembrar sobre a ação, que cada hormônio esteroide, ele tem um receptor específico intracelular. Então, a gente tem um receptor para glico, um receptor para mineralocorticoide e um receptor para hormônio sexual. Mas, dependendo da dose, eles perdem essa seletividade. Então, usando um glicocorticoide, eu posso ter ações mineralocorticoide, e usando um hormônio sexual, eu posso ter ação mineralocorticoide, como eu posso ter ação glicocorticoide, tá? Justamente por conta disso. A gente falou um pouquinho sobre as funções metabólicas do cortisol, que ele tem funções metabólicas, é o hormônio que regula a quantidade de insulina que vai para o sangue também, porque a gente precisa de energia. Então é aquele hormônio que determina que a gente precisa de energia, então precisa queimar caloria. Ele regula, e essa é a importante função dele que a gente utiliza, ele é imunossupressor, porque ele vai regular o sistema imunológico para menos, por isso que ele tem uma ação analgésica, anti-inflamatória e antialérgica, porque tanto a alergia como a inflamação são mecanismos de defesa do nosso organismo. Então, a função, todo o processo inflamatório, assim como toda a resposta alérgica, ela está relacionada ao sistema imunológico. E ele, por ser um imunossupressor, ele vai regular ele vai ter uma ação anti-inflamatória e também uma ação antialérgica, por isso que a gente utiliza com essas duas finalidades. Então, sobre o hipotálamo e a hipófise anterior, a ação de retroalimentação negativa, resultando em diminuição da liberação dos glicocorticoides endógenos. A gente falou sobre o metabolismo, então, no caso dos carboidratos, ele vai causar hiperglicemia. No caso das proteínas, pode causar problemas na musculatura e problemas cutâneos. Falamos metabolismo dos lipídios, principalmente ele causa redistribuição da gordura, então aumento da cintura, acúmulo de gordura nos ombros. Ações mineralocorticoide, então os glicocorticoides têm ação mineralocorticoide como a retenção de sódio e perda de potássio. A retenção de sódio causa aumento da pressão arterial e a perda de potássio e hipocalemia. E o balanço de cálcio, porque ele diminui a absorção e aumenta a excreção. E nos ossos a gente pode ter, então, osteoporose.
falamos das ações anti-inflamatórias e imunossupressoras, que ele causa diminuição da vasodilatação e causa diminuição da atividade dos leucócitos, tá? Diminui a proliferação de vasos sanguíneos. Falamos também que ele vai agir, então, os efeitos gerais, vai diminuir o calor, o edema e a dor, e vai ser utilizado nos transplantes. Mecanismo de ação anti-inflamatória e imunossupressor, foi no finalzinho da aula. A professora falou um pouquinho sobre, voltamos lá no processo inflamatório. Então, o que acontece? Ele inibe a síntese de uma substância chamada anexina ou lipocortina, que inibe a fosfolipase A2, bloqueando a produção tanto de prostaglandina como de leucotrienos, que são aqueles dois braços lá do ácido araquidônico. Então, o fosfolipídio, na presença da fosfolipase A2, ele seria transformado em ácido araquidônico. Então, tem uma diminuição da transformação em ácido araquidônico, e aí vai bloquear tanto a produção de prostaglandina, que é quando o ácido araquidônico encontra a ciclooxigenase, quanto a produção de leucotrienos, que é quando o ácido araquidônico encontra a lipoxigenase. Ele também vai diminuir a biossíntese da ciclooxigenase 2, que é aquela ciclooxigenase que é induzida no processo inflamatório, diminui citocinas ou interleucinas inflamatórias e aumenta interleucinas ou citocinas anti-inflamatórias. Tá? Basicamente, todos os fármacos que a gente utiliza na terapêutica são análogos do hormônio chamado cortisol. As indicações clínicas, terapia de reposição, então para pacientes que apresentam uma doença como a doença de Addison, terapia anti-inflamatória imunossupressora, então no tratamento da asma, nas afecções alérgicas tópicas, nos estados de hipersensibilidade alérgicas graves, doenças autoimunes e prevenção da transfusão, transplante de órgão, terapia de doenças neoplásicas no tratamento de câncer como adjuvante, porque alguns têm ação antiemético, ou também para reduzir o edema cerebral, ou mesmo para diminuir alguns tumores específicos. Bom, a gente ia falar sobre a farmacologia. Então, o que diferencia um fármaco de outro? Como eu falei, todos eles são análogos do hormônio chamado cortisol. Mas é óbvio que quando a gente sintetiza esses hormônios, a gente sintetiza eles de uma forma que eles tenham ações diferentes no nosso organismo. Então, a gente tem vários no mercado. E como eles são diferenciados? Primeiro, uma das coisas que a gente diferencia é pelo tempo de ação. Então, pelo tempo de ação, a gente vai ter fármacos que têm ação curta, fármacos que têm ação intermediária e fármacos que têm ação prolongada. Bom, outra coisa que a gente diferencia esses análogos do cortisol, esses glicocorticoides, ou chamados de corticoide, é em relação ao efeito a potência anti-inflamatória e ao efeito mineralocorticoide. Então, a gente tem fármacos que têm tem uma potência maior anti-inflamatória do que outras, e a gente tem fármacos que têm um efeito mineralocorticoide maior do que outros. Tá? Então, a gente usou como base a hidrocortisona. A hidrocortisona, ela vai ser como base, então ela vai ser o referência 1 e 1. A hidrocortisona vocês vão encontrar nas unidades hospitalares que vocês forem trabalhar. A gente tem lá o Solocortef ou Flebocortide. O Solocortef ou Flebocortide vem no formato de frasco ampola, é um fármaco que vem numa forma que a gente chama de liofilizado, e onde a gente simplesmente é retirada a água deles, e aí o medicamento ele vem pronto para ser diluído em água e ele se transforma numa solução. Tá? Então a gente tem, a maioria desses fármacos apresentam este tipo de apresentação farmacêutica, frasco ampola, e lá dentro desse frasco ampola vem o pozinho, que é o liofilizado de hidrocortisona.
A hidrocortisona, ela tem características hidrofílicas. Então, ela tem dificuldade, por exemplo, de atravessar a barreira hematoencefálica. Tá? E ela tem um tempo de ação, ela é de ação curta, então ela vai fazer efeito rápido, mais rápido no nosso organismo. Por conta disso, a posologia ela acontece com maior frequência. A hidrocortisona ela não é absorvida pela via oral, ela tem pouca absorção pela via oral, então ela não é utilizada pela via oral, ela só é utilizada pela via injetável ou normalmente nos hospitais a gente utiliza a via endovenosa. A hidrocortisona, então ela tem nas apresentações de 100 miligramas e de 500 miligramas, o efeito anti-inflamatório dela, como eu falei, ela tem uma ação anti-inflamatória, uma potência 1 e um efeito mineralocorticoide também com uma potência 1. A cortisona a gente não utiliza muito, ela não tem muita utilização na terapêutica. Ela tem um efeito anti-inflamatório de 80% em relação à hidrocortisona 0,8 e também um efeito mineralocorticoide de 80% se eu comparar com a hidrocortisona, que é de 0,8. Então, a gente não utiliza muito, vocês vão encontrar bastante a hidrocortisona, como eu já disse, é o flebocortide ou solucortef. E geralmente utilizado em hospital porque não é absorvido é pouco absorvido pela via oral. Ah, você pode encontrar também via tópica, então as pomadas e os cremes com hidrocortisona. A gente tem uma bastante conhecida chamada Berlizon. Ação intermediária. Ação intermediária, a gente tem aqui a prednisona, a prednisolona, a metilprednisolona. Então, essas três. Aqui na frente vocês estão encontrando o efeito anti-inflamatório. Então, a potência delas são muito parecidas. A prednisona é 4 vezes mais potente do que a hidrocortisona. A prednisolona é 5 vezes mais potente que a hidrocortisona e a metilprednisolona também 5 vezes mais potente que a hidrocortisona. A gente tem aqui do lado, então, as ações mineralocorticoide. A prednisona tem pouca ação mineralocorticoide, 0,3. A prednisolona, por sua vez, ela já tem uma ação maior, efeito maior mineralocorticoide, enquanto a metilprednisolona é muito parecida com a prednisolona aqui, tá? Então, ela também tem 0,5 de efeito mineralocorticoide, tá? O que muda aqui? Bom, primeiro, a prednisona, que é o que vocês vão encontrar padronizado nas unidades básicas de saúde. A gente tem nas unidades de saúde prednisona de 5 e de 20 miligramas, então vocês prestem bastante atenção quando forem dispensar a prednisona, porque vocês vão encontrar comprimidos de 5 e de 20 miligramas. E um comprimido é 4 vezes a dose do outro, então precisa prestar muita atenção, né, nessa prescrição. A gente vai encontrar prednisona só na forma de comprimido, porque essa prednisona, ela não é estável para eu poder fazer tanto a injetável, que precisa ser solúvel, como a suspensão oral, que precisa ficar na água, ela não tem estabilidade. Então, a prednisona a gente encontra na forma de comprimido, o comprimido conhecido é o meticortem, então eu tenho meticortem de 5, meticortem de 20. E a atenção que eu dou aqui na hora de dispensar seria vocês prestarem atenção na dosagem, a gente vai ver os efeitos colaterais, a gente tem bastante efeito colateral, então se eu errar a dose aqui, eu posso complicar bastante a vida do paciente. A prednisolona eu também tenho na forma de comprimido, mas já foi possível, ela é estável em solução, em água. Então, se ela é estável em água, eu posso fazer a suspensão, que ela não é solúvel, eu já posso fazer a suspensão oral. Então, eu tenho o Predicin, que é a prednisolona suspensão oral.
Eu também tenho ela em comprimido e ela tem as mesmas doses que a prednisona, de 5 e de 20. Na unidade básica de saúde, aqui na rede da Prefeitura de São Paulo, a gente encontra padronizado a prednisona, mas a gente, na drogaria, a gente também tem a prednisolona. Tá? E os usos são muito parecidos, tá? A diferença é que a prednisolona, ela tem uma atividade, um efeito mineralocorticoide maior. Então, às vezes, interessa o efeito mineralocorticoide maior. A potência anti-inflamatória é muito parecido. Então, eu posso estar utilizando. Mas por que a gente tem, então, que possibilita, que facilita? Padronizada na rede da prefeitura, a gente tem a prednisolona suspensão oral para pediatria. Tem 1 miligramas por ml e tem a de 3 miligramas por ml, tá? Uma delas, acho que é a de 3, que é padronizada na rede da prefeitura. Então, precisa prestar atenção nisso também. Já a metilprednisolona, ela é muito parecida também com essas outras duas, mas a metilprednisolona, quando colocou esse grupamento metil aqui, possibilitou com que ela aumentasse a solubilidade. Então, ela pode ser administrada endovenosa. Tá? Então, aqui a gente tem o solumedrol, que é o nome comercial da metilprednisolona, e a gente tem de várias dosagens também. Tem de 125, tem de 500 e na forma farmacêutica de frasco ampola, porque aí solubiliza na água e pode ser utilizada endovenoso. Lembrando que para uma substância ser administrada pela endovenosa, ela precisa ser solúvel, ela não pode ser uma suspensão, como aqui a gente falou da suspensão oral, tá? Então ela precisa ser solúvel. Se ela não for solúvel, ela jamais vai poder ser administrada pela via endovenosa, tá? Então, isso aqui possibilitou com que a gente fizesse um glicocorticoide de ação intermediária pela via endovenosa. A gente tem aqui também a triacinolona. A triacinolona, ela é mais utilizada nas formulações de uso tópico, tá? Então, a gente tem aqui a ação, ela não tem nenhuma ação mineralocorticoide, ela tem uma boa ação anti-inflamatória, mas ela é utilizada basicamente em formulações de uso tópico, tá? Então, a gente tem várias cremes, pomadas, que apresenta como na composição triacinolona, associado com algum outro fármaco, mas vocês não vão encontrar também na unidade básica, não é padronizada na rede. Voltando aqui. Ação prolongada. Então, aqui a gente vai ter os glicocorticoides de ação prolongada. Tá? Então, eu coloquei aqui de ação prolongada. Aqui que a gente tem? A gente tem aqui como exemplo a betametasona, a dexametasona, a parametasona. A gente utiliza bastante a dexametasona. A dexametasona é o que vocês vão encontrar tanto na unidade básica de saúde, na forma de comprimido, como vocês vão encontrar também nos hospitais injetável. Ela vem também já pronta para administração, injetável, não é liofilizado, já é solúvel, já vem solúvel, e vocês encontram ela tanto na apresentação de frasco ampola, que é uma forma farmacêutica injetável de doses múltiplas, como na forma de ampola, que é uma forma farmacêutica injetável de uso individual. Tá? Então, vocês podem encontrar a dexametasona. Comprimido. Dexametasona, ela tem todas as formulações possíveis. Então, ela tem na forma de comprimido? Tem. Ela tem na forma de solução? Tem, para injetável. Na forma de suspensão oral? Não, ela não é na forma de suspensão oral. Para auxiliar na solubilidade, ela é dissolvida em álcool. Tá? Então, ela vem na forma de elixir. Prestar atenção também quando vocês forem fazer dispensação, porque sempre que o medicamento vier chamado de elixir,
Decadron Elixir, que Decadron é o nome comercial da dexametasona. Significa que contém álcool, e a gente tem uma grande parcela da população que tem problemas com álcool, tá? Então, qualquer formulação que vem escrito lá Elixir, significa que tem álcool. Então, a gente tem dexametasona comprimido. Comprimido aqui, importante também lembrar da parte da dispensação, porque a gente tem comprimido de meio e de 4. Então, meio miligrama e 4 miligramas. Prestar muita atenção. É 0,5 e não é 5. É 4 miligramas. 4 miligramas é 8 vezes maior do que o de meio. E normalmente a gente trabalha com as duas doses. Assim, lembrando, lá do prednisona, que também tem de 5 e de 20, aqui tem de meio e de 4 miligramas. Então, prestar muita atenção na hora de fazer a dispensação. Tá? A gente tem o Elixir, como eu falei, dexametasona Elixir, que é para as crianças na unidade básica. A gente tem nos hospitais também o dexametasona injetável, tanto na forma de ampola como na forma de frasco ampola. Tá? Eles têm um tempo de meia-vida, ação prolongada, ou seja, vai fazer um maior tempo de ação. E a gente tem também associado de uso tópico, sozinho ou associado. A gente tem na forma, por exemplo, Decadron pomada, que é a dexametasona na forma de pomada. A gente tem, muito parecido com a dexametasona, a betametasona. A betametasona, a gente encontra também formulações tópicas e a gente encontra algumas formulações injetáveis. Eles têm um tempo de ação maior e eles são utilizados também quando a gente precisa fazer aqueles medicamentos que a gente chama aquelas injeções de depósito. Então, a gente faz com betametasona. A betametasona a gente utiliza nos hospitais, principalmente a gente tem betametasona associado, dois sais de betametasona junto, que a gente utiliza e aí vocês vão ver que vai para o centro obstétrico. Por quê? Porque é para quando o bebê ele não está totalmente pronto o pulmão, então é para melhorar quando o pulmão do bebê ele não nasce totalmente pronto. Então a gente utiliza o betametasona. Então eles não têm esses aqui, ó, o efeito mineralocorticoide, quase nenhum. O parametasona a gente encontra em formulações tópicas. A gente não colocou aqui, mas eu tenho também alguns glicocorticoides que estão associados ou sozinho ou associado a broncodilatador, que a gente utiliza principalmente no tratamento da asma. Esses medicamentos que têm ação intermediária e ação prolongada, eles são de uso ambulatorial. Então, fica muito mais fácil eu usar o uso ambulatorial se for comprimido, o uso ambulatorial se tiver uma ação maior, porque aí eu posso fazer uma posologia melhor para poder prescrever para o paciente que vai utilizar por um período maior. A gente tem aqui embaixo alguns fármacos que são mineralocorticoides, ou seja, tem a fludrocortisona. A fludrocortisona a gente não tem na assistência farmacêutica básica, mas vocês que trabalham na farmácia chamada farmácia de alto custo ou medicamentos estratégicos, o pessoal distribui para algumas patologias que precisa desse efeito mineralocorticoide. Ó. Ela é 125 vezes ação mineralocorticoide maior que a Dexa e maior do que a hidrocortisona. Ela tem uma ação anti-inflamatória pouco, mas ela é mais utilizada pelo efeito mineralocorticoide. Então, se tiver alguma patologia que eu preciso de reposição de mineralocorticoide, é este fármaco que eu vou utilizar, a fludrocortisona. Aí a gente tem outras também que é bastante utilizado. Esse também só tem ação mineralocorticoide. Então, se eu precisar, é uma alternativa a esse daqui, a fludrocortisona, a desoxcortisona, mas normalmente é esse que é o padrão que vocês vão encontrar por aí.
efeitos adversos dos glicocorticoides. Então, a gente já viu quem são eles, quem são os fármacos. Tem muito mais no mercado, pessoal. Aqui é os principais, é aqueles que vocês provavelmente vão encontrar por aí. A gente tem muito mais, mas são todos derivados desse. E esses são os mais utilizados. Aqui a gente pode, eu coloquei esse esqueminha, lembrando sempre, né, que eu sempre coloco um desenho para estar explicando. Ó, praticamente o glicocorticoide ele faz efeito no nosso organismo inteiro. Tem algumas ações que são fisiológicas e o resto, todas as outras ações, elas são efeitos colaterais. Tá? Então, aquelas ações que eu quero, que eu espero, eu falo que são efeitos terapêuticos. E aquelas que eu não quero são efeitos colaterais. Tá? O que eu mais busco, até o que eu mais busco na ação do glicocorticoide é o efeito imunossupressor. E o efeito imunossupressor, ele também pode ser tanto terapêutico como efeito colateral. Tá? Então, efeitos adversos. No sistema imunológico, maior probabilidade de desenvolver infecções secundárias. Então, a ação imunossupressora aqui, ó, ela é muito útil quando eu penso numa ação anti-inflamatória e numa ação antialérgica. Mas ela pode ser um efeito colateral importante quando eu penso que o indivíduo está com baixa imunidade e aí ele pode desenvolver infecções secundárias. No sistema nervoso central, eu posso ocorrer estados depressivos e eufóricos, confusão, psicose e problemas pseudomotor, até um pseudotumor cerebral. Então, principalmente, gente, ó, essa depressão é bem comum nos pacientes que fazem tratamento com glicocorticoide de uso contínuo para aquelas doenças autoimunes que a gente falou lá atrás. Bom, no sistema ocular, o glicocorticoide ele tem totalmente contraindicado para quem tem qualquer problema de aumento da pressão intraocular. Ele aumenta a pressão intraocular, então se a pessoa tiver na família glaucoma, tem que usar com muito controle o glicocorticoide, porque ele realmente aumenta a pressão intraocular e pode causar glaucoma. E ele também prejudica e pode causar a catarata, que é aquele também problema que surge, é como se fosse uma película que é desenvolvida no olho. Então, glaucoma e catarata é efeito colateral de glicocorticoide. Na pele, como eu pedi para vocês darem uma olhada lá na síndrome de Cushing, vocês puderam ver que tá acne, estrias, fragilidade capilar, dificuldade de cicatrização de feridas e aquelas manchas equimoses que a gente chama. Na parte músculo-esquelético, complicações como osteoporose nos ossos, doenças no músculo, miopatia e necrose. Tá? Então, tem muito efeito colateral? Tem. No sistema endócrino-metabólico, entre as principais complicações desse sistema estão a síndrome de Cushing, que eu pedi para vocês dar uma olhadinha, a supressão do eixo hipotálamo hipófise suprarrenal, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Aumenta a glicemia, então tem que tomar cuidado com o portador de diabetes. Intolerância à glicose, porque altera também a insulina. Ela vai dar obesidade central, ou seja, aumenta a região abdominal por conta da redistribuição de gordura. Aumento de triglicéridos e colesterol, que a gente chama de dislipidemia. Problemas no crescimento, principalmente para criança. Distúrbios menstruais, porque lembra que o receptor, ele perde a seletividade, então pode dar efeitos de hormônios sexuais, então pode dar distúrbios menstruais, impotência. Balanço negativo de cálcio, porque eu perco cálcio e eu diminuo a absorção. E nitrogênio, tá? Então, pode dar todo o balanço lá nos íons. Sistema cardiovascular.
Pode ocorrer retenção hídrica, que é efeito mineralocorticoide. Isso causa o quê? Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e as manchas que a professora falou. Sistema gastrointestinal, pode ocorrer pancreatite, úlcera, principalmente porque ele vai agir também inibindo a produção daquela prostaglandina que é responsável pela gastroproteção, então pode dar úlcera, ulceração e sangramento digestivo, bem mais frequentes do que com os AINES. E ele pode dar a síndrome de Cushing, que a gente já falou, e ele pode dar a insuficiência da suprarrenal aguda, que eu chamo de ISRA. Então, a suspensão do tratamento com glicocorticoide pode resultar em quadro de insuficiência adrenocortical, ou seja, a suprarrenal, ela não está produzindo. Por que ela não está produzindo? Porque eu aumentei a concentração de hormônio, inibi lá no hipotálamo, inibi lá na hipófise, inibi lá na suprarrenal a produção de hormônio. E, de repente, eu paro de uma vez de usar. Então, eu tenho uma síndrome chamada de síndrome de retirada ou deprivação. Tá? Então, é importante eu dar essa orientação para o paciente que está em uso contínuo de glicocorticoide. Esse contínuo, ele é muito debatido, então tem gente que fala que a partir de 2 semanas que você faz uso de glicocorticoide, você não pode suspender o tratamento de forma abrupta, de uma vez só. Você tem que suspender, você vai ter que ir desmamando, suspendendo aos poucos o tratamento com glicocorticoide, porque senão você pode apresentar esta síndrome chamada ISRA, insuficiência da suprarrenal aguda, tá? Então, eu coloquei aqui em vermelho que a suspensão abrupta da terapia com glicocorticoide pode resultar em ISRA, ou crise adrenal aguda, e os sintomas são tudo então que a gente vai ter a mais, aqui a gente vai ter menor. Então, em vez de eu reter líquido, que a gente falou dos efeitos colaterais do glicocorticoide, retenção de líquido, eu vou ter desidratação. Em vez de eu ter hipertensão, eu vou ter hipotensão. E se eu tiver hipotensão, eu vou entrar em choque, coma, e aí daí para óbito é um caminho. Para compensar essa hipotensão, o meu coração ele começa a bater mais rápido. Então, eu vou ter taquicardia. Tá? Dá toda uma questão de mal-estar, náusea e vômito. Eu perco a fome, eu sinto fraqueza, porque eu vou ter hipoglicemia, ou seja, diminui a minha glicose sanguínea, eu vou ficar apática, confusão mental e desorientação, tá? Então, esse é o quadro de uma insuficiência da suprarrenal aguda, que eu posso evitar se eu não retirar de uma vez o tratamento. Tá? Se eu tiver uma síndrome dessa, só me resta fazer reposição hormonal. E a reposição hormonal, normalmente, ela é feita com hidrocortisona. Tá? Então, lembrando, a gente tem muitas razões para a utilização de glicocorticoide, mas a gente tem muitas razões para não utilização de glicocorticoide. Então, todo medicamento, ele apresenta risco, mas a gente usa porque ele tem um benefício, tá? Então, no caso do glicocorticoide, o benefício maior é a ação anti-inflamatória, é a ação imunossupressora. Mas esse benefício, ele também pode se transformar em um risco na medida do possível, que eu posso ter uma síndrome de retirada, que eu posso ter uma imunossupressão também, tá? Então, por isso, os anti-inflamatórios esteroidais, eles não são os de primeira escolha se eu tenho uma inflamação que pode ser tratada com AINES, tá? Apesar de também ter efeitos colaterais. Tá? Eles são os de segunda escolha. Se os AINES não der conta, eu vou utilizar os anti-inflamatórios esteroidais, tá bom? Então, era isso. Obrigada.